Bom dia, pessoal. Agora, essa aula que a gente vai ter, a primeira aula dessa manhã, vai ser sobre aves, tá? E o que é interessante que está sendo a tendência de cair sempre no vestibular, justamente o parentesco das aves com os répteis, tá? Com o que a gente chama de réptil, tá? Então, aqui nesse slide a gente pode ver os grupos, né, que pertencem ao que a gente chama de réptil, os testudines, o lepidossauro e o crocodilo. E aqui, diversificando essa linhagem, a gente tem a separação entre os crocodilianos e as aves. Tudo bem? Como várias características em comum, tá? Principalmente com o surgimento dos répteis, né, que a gente vai falar. É o ovo com membrana extraembrionária, tá? Então a gente tem o ovo com casca rígida, e o embrião com com seus anexos embrionários também. Tudo bem? Essa característica, pessoal, do parentesco bem forte entre as aves e os répteis tem sido muito discutida nos vestibulares, tá? Então corre o risco que vocês tenham muitas perguntas sobre isso. E por que que tem, né, além da gente saber as características e tudo mais? Por que que tem tão forte essa relação de parentesco? Se a gente olhar, pessoal, as primeiras aves, elas surgiram há cerca de 208 milhões de anos, lá no período Jurássico, tá? E o primeiro registro fóssil que a gente tem, que a gente descobriu lá no século XIX, é dessa espécie, o Archaeopteryx litográfica. Mas veja bem, não é um registro fóssil de ave, tá? Ele é um registro fóssil de um dinossauro com penas típicas de aves voadoras, tá? Então, qual que é a questão, pessoal? Aqui está o registro fóssil e aqui o desenho de como seria o animal. As aves, elas são dinossauros que voam, tá? A gente pode falar isso de uma maneira popular, tá? Porque tem essa diversificação. As aves elas têm características em comum, várias características em comum com os répteis, tá? E elas derivam diretamente dos dinossauros, é o que todas as evidências, os registros fósseis indicam, tudo bem? Então, aquele esquema de visão que a gente tem dos dinossauros, né? Lembrando que os dinossauros a gente pode considerá-los como os répteis, né, para o ensino médio. Lembrando que aqueles dinossauros do Parque dos Dinossauros, né? Eles representam uma visão gráfica, tá? Mas não totalmente real de como provavelmente eram esses animais. Porque cada vez mais recentemente nós temos descoberto fósseis daqueles seres com estruturas de penas preservadas, tá? Então, muito indica que muitos dos dinossauros que a gente vê nos filmes, eles apresentavam penas, embora eles não fossem capazes de voar, tá? A gente já vai discutir, por exemplo, o que as penas podem favorecer para os diferentes animais que as possuem. Tudo bem? Quando a gente vai então falar, né, das aves, eu vou considerar como classe, né? Nós vamos considerar como classes no ensino médio e vamos falar delas separadamente dos répteis. Mas é interessante que vocês saibam que são bem próximos, tá? Então, esse grupo das aves, elas têm cerca de 9 a 10 mil espécies catalogadas hoje em dia, tá? Então, é um grupo muito diversificado. Entre os cordados, as aves só perdem para os peixes em número de espécies, tá? E essa classe que nós vamos considerar, ela é dividida em duas superordens, tá? A superordem Paleognathe, que a gente vai chamar de aves ratitas, tá? Que são as aves que não voam. Quem são essas aves? Por exemplo, o kiwi aqui ou o avestruz, tá?
O que que acontece que essas aves não voam? Elas até têm estruturas, os membros anteriores eles são diferenciados em estruturas como asas, tá? Muitas vezes, só que são asas reduzidas, tá? E o externo, que é esse osso aqui na parte mais ventral da região do peito dessas aves, ele é um osso aqui, ó, da ratita. Ele é um osso bem achatado e não tem estruturas para a fixação dos músculos peitorais. O que é interessante a gente saber, pessoal? Voar é uma atividade extremamente desgastante, tá? Precisa de muita força, tá? E para isso você precisa de uma fixação muito interessante de músculos, bastante músculos com uma fixação reforçada para conseguir fazer o movimento do voo, tá? O fato desse osso externo ser achatado nas aves ratitas acaba justamente dificultando o desenvolvimento dos músculos, tá? Então, acaba que essas aves elas não conseguem voar, tudo bem? E as aves que voam, tá? Que são a maioria das espécies, pertencem à superordem Neognathae ou Carinata, tá? Por que Carinata, pessoal? Porque o osso externo, que está aqui marcado com o cursor vermelho, esse osso externo aqui, ele tem o formato de quilha, tá? Que é aquela região que a gente vê no navio, na frente do navio, sabe? E quilha a gente também pode chamar de carena. Então a gente vai falar que é um formato semelhante a essa carena, por isso que a gente fala que essas aves são chamadas de carinatas. E esse externo desenvolvido nesse formato de quilha, ele auxilia na maior fixação dos músculos peitorais, que vão dar suporte para as aves, para as asas, para fazer o movimento de voo. Tudo bem? Além disso, essas aves elas vão ter também penas especiais para o voo, que vão favorecer com que essas aves consigam voar. Belezinha? Então, pessoal, retomando, o voo é uma atividade que necessita de muita energia, tá? É muito desgastante, tá? É como se a gente estivesse fazendo polichinelos por muito tempo, por muitas horas, tá? É basicamente isso. Quando a gente olha para um beija-flor, por exemplo, que bate as asas numa velocidade que os nossos olhos mal conseguem acompanhar, a gente já consegue imaginar o quanto de energia se gasta. Então, dessa maneira, parece que não é tão vantajoso, né? Na primeira olhada, à primeira vista. Mas, graças ao voo, a gente teve essa diversificação das espécies de aves, porque daí elas conseguiram explorar diversos territórios, conseguiram fazer migrações, tudo mais. Para atender a demanda de energia, tá? Esses animais eles acabam possuindo uma característica de endotermia, tá? Que na verdade não para atender, mas que ajuda a atender a demanda de energia, tá? O que que significa essa endotermia desses animais que a gente vai ver nas aves e nos mamíferos? Significa que o próprio organismo desse animal consegue manter a temperatura corporal constante. Como que consegue fazer isso? Através do metabolismo, tá? Esse metabolismo, então, vai ser o grande consumo de energia, vai ter um grande consumo, então, de nutrientes e de oxigênio para formar as moléculas de ATP que vão dar a energia necessária para o metabolismo, para as reações metabólicas. E a ocorrência dessas relações metabólicas produz calor, tá? Acaba produzindo calor. E esse calor é utilizado, né, acaba favorecendo a manutenção da temperatura corporal. Para auxiliar nessa demanda que tem de consumo de oxigênio para a formação de ATP, os pulmões desses animais, eles se mostram muito eficazes nas trocas gasosas, tá? Eles acabam favorecendo isso. E por que tem esse favorecimento? Como que ele acontece? Se a gente olhar para o pulmão mesmo das aves,
ela é essa estrutura aqui mais em rosa, tá? Ele é uma estrutura pequena, não é tão grande. Só que associado a eles, a gente tem várias estruturas que se chamam sacos aéreos, tá? Vários sacos aéreos junto dos pulmões. O nome já induz para vocês o que significa, pessoal? O que vocês acham que vai ser armazenado nessa estrutura aqui? Exatamente, ar, tá? Esse ar com oxigênio, tá? Então, isso, né, acaba favorecendo a maior captura, maior apreensão de oxigênio e maior disponibilidade de oxigênio durante o processo respiratório, tá? Se você tem mais oxigênio, você consegue, né, junto com os nutrientes disponíveis, você consegue produzir mais ATP, consequentemente tendo mais energia, tá? Outra coisa que favoreceu também essa endotermia, tá? É justamente a não mistura do sangue rico em oxigênio com o sangue pobre em oxigênio dentro do coração, tá? A gente não vai ver essa mistura nas aves e no coração dos mamíferos também, tudo bem? O que isso acaba favorecendo, pessoal? Não ocorrendo a mistura de sangue venoso com sangue arterial dentro do coração, quando não acontece isso, o sangue arterial, o sangue rico em oxigênio, ele vai ser levado por todo o corpo, tá? Então, vai ter mais oxigênio sendo carregado por todo o corpo do animal. Isso acaba favorecendo a demanda desse gás. Tudo bem? Então, pessoal, aqui tem um resumo do que vai favorecer justamente as aves conseguirem, as carenatas, né, conseguirem voar, tá? A gente tem as penas, né, que vão dar uma leveza também para o voo, tá? Também vão favorecer a manutenção da temperatura corporal, tá? Elas atuam também como isolante térmico. É lógico que também para ajudar como isolante térmico para esses animais, vamos pensar, uma ave que voa, quanto maior a altitude do seu voo, mais fria é a atmosfera. Então precisa acabar protegendo o seu próprio organismo também dessa perda de temperatura que esse ar mais frio pode causar. Então as penas acabam auxiliando nisso, e embaixo da pele desses animais, tá? A gente vai ter as penas, que vão ser anexos de queratina, tá? Aí a gente vai ter a pele, e embaixo dessa pele a gente vai ter uma grande camada de gordura, que também vai atuar como isolante térmico, tá? E também a gente vai ter a anatomia da asa, tá, pessoal? Porque a anatomia das asas, ela acaba auxiliando na perda da resistência do ar, tá? Na parte de baixo o ar passa mais rápido, tá? E ele passando na parte de baixo mais rápido do que na parte de cima, isso acaba mantendo a ave suspensa no ar, tá? Por exemplo, quando ela está planando. É mais ou menos como funciona, basicamente como funciona as asas de um avião, tudo bem? Então, como ela é mais plana na parte de baixo, digamos assim, pela anatomia, o ar passa mais rápido e durante o movimento do voo e acaba sustentando esse animal no ar por mais tempo. Tudo bem? A gente não vai ver uma grande cauda nas aves que voam com mais facilidade, tá? A gente vai ter uma fusão das vértebras cervicais e torácicas, a fusão dos dedos, e a gente não vai ver presença de dente, tá? A gente vai ver a presença de um bico, tá? Que vai ser um anexo também de queratina, tá? Muito semelhantes ao que a gente vê nos quelônios, de certa forma, nas tartarugas, tá? E esses bicos, além, né, de favorecer, por eles serem esses anexos de queratina, ele acaba sendo muito leve,
muito leve. Então, quando a gente vê um tucano, por exemplo, voando, né, que o bico é quase o tamanho do corpo dele, até estranha, né, porque dá a impressão de que é um bico extremamente pesado, porque ele consegue quebrar também frutos mais secos com esse bico. Então, dá uma impressão de que é extremamente forte e pesado. Não, ele é forte, é um bico forte, tá? Mas é muito leve, extremamente leve. Também para auxiliar no voo, né, favorecendo, na verdade, a leveza no voo, os pássaros eles não vão apresentar bexiga urinária, tá? Então eles não acumulam líquido. O acúmulo de líquido acaba deixando o animal mais pesado, tá? Esses animais não têm essa bexiga urinária. E a excreção, então, ela vai ser constituída, vai ser muito parecido com o que a gente vê, então, nos répteis, tá? Sendo constituída de ácido úrico. Ele sendo eliminado, então, pela cloaca, que é aquele único orifício que liga o trato genital com o trato gastrointestinal, com o final do trato gastrointestinal. Então, a gente vai ter também os pulmões e os sacos aéreos, tá? O que é interessante também, pessoal? Esses sacos aéreos, quando eles se enchem de ar, eles acabam deixando também, diminuindo a densidade corpórea desses animais. Mais ou menos como é a bexiga natatória dos peixes, tá? Então, isso favorece também a leveza. E outra coisa que favorece também a leveza desses animais é a presença de ossos pneumáticos. O que significa isso? Que os ossos eles são meio ocos por dentro, tá? Então acaba tendo a presença de ar dentro desses ossos também, deixando eles mais leves. Por isso que é tão mais fácil quebrar um osso de galinha, por exemplo, tá? Ele é bem mais leve, tá? Ele é resistente para muitas coisas, mas ele acaba sendo mais leve também. Então, lembrando, né, que o isolamento térmico vai ter a atuação das penas e da gordura subcutânea, tá? A pele, ela é rica em queratina, com os anexos córneos. Os anexos córneos a gente chama de são as garras, os bicos e as penas. E as penas desses animais são bem impermeáveis à água, graças a uma secreção oleosa que os animais passam nas suas penas, tá? Perto da cloaca, eles vão ter uma glândula que a gente chama de glândula uropigial, que secreta óleo. Então, eles pegam o óleo que é produzido nessa glândula e passa nas penas. Ajuda na limpeza e também na impermeabilização, tá? Então, aves aquáticas, pessoal, acabam tendo essa glândula uropigial mais desenvolvida, tá? Porque justamente produzem mais óleo, acabam deixando as penas ainda mais impermeáveis para poder fazer os mergulhos, por exemplo. Tudo bem? A gente não vai ver presença de glândulas sudoríparas nesses animais, tá? Só vai aparecer nos mamíferos. Então, o esqueleto aqui, uma foto para vocês verem como é bem oco mesmo, tá? Na questão sensorial, a visão é o órgão de maior importância para as aves voadoras, tá? A visão é extremamente importante, tá? Um cérebro grande para o corpo do animal, um olho grande, tá? Para as aves que não voam, o olfato acaba tomando maior lugar de importância. Mas isso vai derivar muito de acordo com a especialização alimentar de cada tipo de ave. Tem as aves carnívoras, tem as aves que vão se alimentar de material em decomposição, aves que vão se alimentar só de néctar. Isso vai variar muito, tá? Dentro dessa questão da visão, pessoal, os olhos eles apresentam uma segunda membrana, que é essa membrana nictitante aqui, que está no GIF, tá? O que essa membrana nictitante ela faz? Ela ajuda na proteção contra o ressecamento e a poeira durante o voo, tá? Então acaba protegendo os olhos. E também como órgão, né, como sistema sensorial importante também para a maioria das aves, grande maioria,
está a audição, tá? Então é muito bem desenvolvida e muito associada com o canto, tá? O comportamento sonoro desses animais, que vai ser tanto necessário para a reprodução quanto para defesa, tá? Das colônias, né? A gente vê bastante espécies de aves que são sociais. Então é bem importante ter esse sistema sensorial desenvolvido. Na questão da alimentação, pessoal, do sistema digestório, tá? Basicamente, a gente vai ter a boca, né? A boca a gente não vê dentes, então a gente lembra disso, não vemos dentes. A gente vê um bico. Às vezes esse bico pode ter uns formatos dentro dele, né? Quando ela abre a boca, como se fossem umas serrinhas, tá? Aquilo não são dentes, eles fazem parte do formato do bico, tá? A gente vê uma língua também bem forte, bem queratinizada também, para ajudar na deglutição do alimento. Esse alimento vai passar pelo esôfago e vai chegar no papo, tá? Onde ele acaba sendo, ele pode ser armazenado por um tempinho. Depois do papo, esse alimento vai pro que a gente chama de proventrículo, tá? Que é o estômago químico, a porção química do estômago das aves, tá? Que é onde vai ter a secreção do suco gástrico. Depois do proventrículo, o alimento já passou aqui pela digestão enzimática. Ele vai terminar de passar pelo estômago mecânico, que é a moela, tá? Então a moela vai finalizar a trituração mecânica desse alimento, tá? Aí depois esse alimento vai para o intestino. Esse intestino tem muitas microvilosidades, muitas velocidades e microvilosidades para favorecer, né, que acaba favorecendo a maior absorção dos alimentos. E esse intestino vai terminar na cloaca. Tudo bem? E essas aves, então, por fim, né, a gente falando da questão reprodutiva desses seres, eles vão apresentar sexos separados, sempre, tá? Na grande maioria das vezes, tá? Imensa maioria das vezes, com dimorfismo sexual entre macho e fêmea. Então, o macho é diferente da fêmea. Na maioria das vezes, o macho ele tende a ser mais exuberante, mais visível, digamos assim, do que a fêmea, mais colorido, tá? Então é como a gente vê nesses casos aqui do pavão, a fêmea é mais acinzentada, tudo mais, e o pavão se aparece mais, é um pavão, tá? Então a gente tem essa característica do comportamento sexual, né, do comportamento que vai favorecer a corte, a conquista da fêmea pelos machos através da beleza, tá? Um pouquinho diferente do que a gente vê na nossa espécie, não é mesmo? Infelizmente. Outra coisa que a gente vê também, pessoal, a fecundação ela é interna, tá? Então o gameta masculino vai encontrar o gameta feminino dentro do corpo da fêmea, tá? Mas os machos eles não vão ter um órgão copulador como o pênis, tá? Eles vão secretar, eliminar o esperma, né? Pela abertura cloacal. Então, o processo de cópula vai ser justamente o macho encostar a sua cloaca na cloaca da fêmea, tá? E aí ele despeja o esperma e pode acontecer daí a fecundação dentro do corpo da fêmea. Esses seres vão ser sempre ovíparos, então a gente sempre vai ter a presença de ovo, tá? Esse ovo vai ter vitelo, vai ter os anexos embrionários no embrião e uma casca calcária. E a determinação sexual dos filhotes, tá? Do embrião, do zigoto, ele vai se dar pela mãe, tá? Diferentemente do que a gente vê nos mamíferos, tá? Então a mãe é heterogamética, tá? O seu cromossomo sexual, ele é heterozigoto, então é o que a gente vai chamar de WY, tá? Não, desculpa, WZ para fêmea. O macho vai ser ZZ
e a fêmea vai ser WZ, tá? É essa a questão, diferentemente dos mamíferos, tá? Onde a determinação sexual do embrião vai se dar pelo cromossomo que vem do pai. Nas aves não, tá? Vai ser pelo cromossomo que vem da mãe. Tudo bem? Belezinha então, pessoal.